Pessoal, então nós estávamos vendo que na escola, ou nas provas, ou em vestibulares, ou no Enem, nós vamos ter, então, um leitor universal, modelo, que é um público adulto, laico, politizado, bem informado e com bom nível de escolaridade. O meu texto tem que convencer esse tipo de público. Então, para isso, eu tenho que usar algumas estratégias argumentativas, que é o que nós vamos reforçar hoje. Quem me fala, então, nós vimos também que existem dois grandes tipos de argumentos, que são os argumentos subjetivos e emotivos e os objetivos e racionais. Quem pode me falar a diferença entre eles? O que seria o argumento subjetivo e emotivo? Pode falar? Pode sim, Júlia. O argumento subjetivo é o que visa convencer o leitor baseado em emoções, subjetividade, e o argumento racional visa convencer o leitor baseado na racionalidade. Veja a diferença dessas propagandas. Olha, tem trabalhado todo o apelo emotivo, né? Volta-se para emoções, para sentimentos, a essência do amor está no ar. Dia das Mães, algo mais poético, tenta atingir as emoções do seu interlocutor. Já os argumentos objetivos e racionais, observe essa propaganda desse celular. Mostra as características de forma objetiva, clara, direta, como uma forma de convencimento. E nos nossos textos dissertativos, argumentativos, nós vamos priorizar o quê? Argumentos subjetivos ou argumentos objetivos? Objetivos. Objetivos, isso mesmo. Nós vamos priorizar argumentos objetivos e racionais. Aí entram as estratégias argumentativas. A primeira que nós já usamos, puxa uma setinha no seu mapa mental aí, coloca estratégias argumentativas, primeira setinha, argumentos de valor universal. O que é isso, pessoal? Não é um argumento baseado assim nas minhas crenças, no que eu acho, no meu achismo. Não é só fruto disso, não. Ele é um argumento baseado em verdades irrefutáveis. O que é isso? Alguma coisa que não dá para o meu leitor contestar. Por exemplo, se eu falar assim, sem resolver os problemas da família, não se resolvem os problemas das crianças de rua. Se eu disser, essa é uma verdade, um argumento de valor universal, é algo que não dá para contestar. Então, não é algo baseado em emoção, não é algo baseado em sentimento, nem em preconceito, mas é um argumento que pode convencer algumas pessoas. Então, pode até convencer algumas pessoas, mas não todas. Ok, mas são argumentos que a gente pode usar. Então, primeiro, argumentos de valor universal. Ainda coloquei uma dica. Use sempre argumentos relevantes, adequados à ideia que você quer defender. Tá bom? Deu para anotar? Vou passar adiante, então. Quando vocês quiserem que eu aguarde, que vocês me estão fazendo alguma coisa, vocês me falam. Pessoal, segundo, dados colhidos na realidade. Dados colhidos na realidade são excelentes exemplos, porque é uma excelente estratégia, porque ela dá mais veracidade, dá mais credibilidade àquilo que estamos falando. Nós podemos colocar dados estatísticos, por exemplo, né? Os dados estatísticos, quando eu os colocar, eu vou colocar as fontes para mostrar que eu estou sabendo aquilo que eu estou falando, né? Então, eu posso usar exemplos, ilustrações, resultados de pesquisa, conhecimentos de várias áreas, tudo isso aí eu posso fazer no meu texto, colocando dados colhidos na realidade. Ou seja, fatos. Como eu sempre falo, eu posso colocar algo que aconteceu com meu vizinho? Só se meu vizinho for alguém que ganhou noticiário aí, que ganhou uma abrangência, que deu uma repercussão na mídia. Agora, caso contrário, eu não posso colocar fatos particulares. Tá bem? Que aí eles não vão dar a credibilidade que eu quero. Vamos observar isso aqui. Bárbara, você volta só um pouquinho? Volto. No outro. Aí eu coloquei muito assim, nesses slides aqui de hoje, eu coloquei
alguns trechos de redações do Enem que ganharam nota 1000 para a gente observar isso na redação. Para aí vocês, tá Pode bom. passar. Então é assim que faz? Vejam, por exemplo, lê esse aqui é acho que todos que eu coloquei aqui é do tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Alguém poderia ler para mim, por favor, esse segundo parágrafo? Vamos lá, Manu. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, vou te interromper, porque aqui está o que me interessa. Ó. Ele vem falar que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, quer dizer, favorece as classes mais altas e separa as classes, de modo que os centros culturais estão, na sua maioria, no espaço ocupado por detentores do poder público. Aí ele fala aqui, ó, apenas 17% da população do país frequenta aos centros culturais em questão. Então, ele vem me mostrar que só 17% é que frequenta. Ele quer mostrar o quê? Que não, o cinema ele não é abrangente para todo mundo, que só uma parte da população é que tem acesso. Como que o aluno me mostra isso? Com dados. Então, essa é uma das formas que eu posso fazer aqui, né? Outra coisa, observe, eu quero que a gente veja aqui esses dados e também eu quero conhecimento de outras áreas do saber. Ele dá um exemplo aqui, segue a leitura para nós, Manu, nesse sentido. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Ele vem, observa, ele cita o conhecimento das outras áreas. Ele vem e fala desse livro, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, mostra as ideias que estão lá e relaciona ao tema que ele está trabalhando. Vocês conseguem aqui ver mais alguma coisa que mostra conhecimento do aluno? Nesse texto, no primeiro parágrafo. Constituição. Observa isso quando ele fala, embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura com direito de todos os cidadãos, ele mostra também que tem conhecimento aqui. Então, o que a gente está exemplificando? Dados colhidos na realidade, que eu posso, então, colocar exemplos, ilustrações, resultados de pesquisa, conhecimentos de outras áreas, né? Ou passar adiante. Certo, gente? Até aí? Colocaram isso aí no mapa de vocês? Siga lá na página 37 do seu livro. Ainda fala assim, ó, eu posso usar exemplificação, ou seja, exemplos, posso usar resultados de pesquisa ou de dados estatísticos, bom lembrar da gente colocar a fonte sempre, e posso colocar conhecimento ou conceitos de outras áreas, como eu falei aqui para vocês. Vamos para outra. Outra estratégia, citações e referências. O que são essas citações ou referências? Eu posso citar, eu posso colocar o nome de autores renomados, pessoas importantes da história, né? Aí eu mostro que eu não estou falando sozinho, não sou só eu que penso assim. Há pessoas, inclusive, que são cientistas, que são autores, que são filósofos, sociólogos, que já pensavam assim. Aí, dentro disso, eu vou ter argumentos de autoridade, que é quando eu falo de alguém que entende do assunto,
eu tenho depoimentos e menções a obras e personagens da literatura universal, porque eu mostro que eu leio, né? Eu leio, eu conheço os autores, eu conheço as obras, eu consigo fazer aí essa relação entre os autores, as obras e meu texto. Isso é muito bacana, isso é bem legal. Posso passar? Espera aí rapidinho. Pega no seu, quem quiser, quem está me acompanhando com o livro aberto, olha lá na página 38 e 39, que está essa parte. E aí nós vamos ter um exemplo, lá numa redação também, nota 1000. Posso passar? Pode. Tá bom. Então, vejam, olha esse exemplo aqui. O que eu quero observar aqui? Argumento de autoridade. Já começa na primeira frase dele. Quem lê aqui para mim? Pode ler para nós, Mel. Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. Reticências. Vejam, aqui no começo, eu já faço referência a um filósofo, Aristóteles. Quem é ele? Grande pensador da antiguidade, e coloca a ideia dele, né? Ele defendia a importância do conhecimento, aí eu coloco, relaciono com o que eu quero falar. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana dos animais. Nesse contexto, veja, eu venho, faço referência ao filósofo, falo das ideias dele e relaciono o meu texto. É assim que faz? Posso fazer assim, ó. Posso falar de forma indireta, com as minhas palavras, o que ele falou. Ou posso, aqui, observa aqui que nessa outra redação, a Eduarda Duarte aqui, ela fez referência a filmes. Quer ver? Quem lê aqui para mim um pedacinho? Ô, Júlia Nunes, lê para nós, por favor. Júlia Moraes, lê para nós, por favor. Onde? Aqui, durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como fortes difusores de informação e ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento. Mas, no Brasil, não há... Eu vou te interromper. Vamos aqui, porque aqui já tem o que nos interessa. Olha, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin. Ele faz referência a obras que ele conhece, personagens que ele conhece, faz referência e depois ele relaciona o texto dele. Nesse contexto, o cinema permanece, estão vendo? Eu tenho aqui menção a obras, no caso aqui, e personagens da literatura universal. Mostra que eu tenho conhecimento, que eu tenho repertório sociocultural. Certo? Outra aqui, mais um pouquinho aqui para mim, Júlia Moraes, vou te interromper de novo no meio do caminho. Vai lá para mim um pouquinho. Eu perdi onde é que eu estava. Não, agora é outro slide. Tá. Tendo em vista a realidade supracitada, destaca-se crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva à modificação no espaço. Essa visão condiz com a ideia de Harry Lefebvre, uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação de conflitos, o que pode ser relacionado à evidente
segregação socioespacial dos cinemas. Reticências. Observa, essa visão condiz com as ideias do fulano aqui, uma vez que para ele, que é um sociólogo, o meio urbano é a manifestação dos conflitos. Vejam, a candidata, ela fez um trabalho super bacana aqui. Ela colocou a ideia dela e conseguiu colocar aqui as ideias do sociólogo que ela quis falar. Ó. Essa visão condiz com as ideias do fulano. É muito importante que vocês estejam atentos às aulas de sociologia, vejam o que os sociólogos pensam e vejam se consigo articular essas ideias aos textos de vocês. Tá bom? Outro, pessoal, 4. Argumentos de interlocução. Esses argumentos de interlocução, eu posso ter as objeções previstas e o uso de perguntas retóricas. Eu tenho os dois, vai seguindo aí no seu livro. Então, dentro dos argumentos de interlocução, eu tenho as objeções previstas, também chamado de contra-argumentação. O que é isso? Eu vou prever a possível crítica, a possível argumento que o meu interlocutor vai falar e eu já vou rebater isso. Posso passar? Peraí, Bárbara. Tá. Volta para lá, por favor. Aí. Aqui. Então, você vai... Isso aí nas objeções previstas. Ou também chamado contra-argumentação. Pode até colocar aí. Objeções previstas ou contra-argumentação. Eu vou apresentar um argumento e depois eu vou contradizê-lo. Eu vou refutar algum argumento. Vou contradizer alguma ideia. Na prática, como que isso ocorre? Vamos ver. Posso passar? Pode. Tá bom. João Otávio, aproveita e lê para mim esse primeiro parágrafo aqui. O cinema se tornou uma tecnologia com um grande potencial expressivo e, por essa razão, é considerado uma forma de arte. Simultaneamente, apresenta elevado valor lúdico, prova pelo recente sucesso de obras como Coringa e Vingadores Ultimato. Infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm um amplo acesso a tal maravilha. Nesse sentido, percebe-se a existência de problemas sociais e econômicos que dificultam a democratização dessa atividade no país. Gente, olha esse menino aqui, Lucas. Olha que trabalho legal que ele fez. Ele veio, olha, ele já fez aquilo que nós já falamos. Ele fez uma referência a obras como Coringa, Vingadores Ultimato. Aqui no outro parágrafo, observa que ele vai colocar um argumento de autoridade, segundo o economista fulano. Então, veja, ele trabalha bastante. Mas observa, o que eu quero mostrar nesse aqui é a contra-argumentação. Ele vem e fala aqui para nós que o cinema é uma forma de arte, né? Que é algo maravilhoso, que as pessoas podem ter acesso, né? Olha que maravilha. Mas aí ele contradiz. Infelizmente, no contexto atual brasileiro, nem todos têm acesso a tal maravilha. Então, ele primeiro coloca algo que é lindo, maravilhoso. Aí ele vem e já pensa, as pessoas vão falar, ninguém tem acesso a isso, ele mesmo já diz, ele contradiz. Infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm pleno acesso a tal maravilha. Então, para apresentar essa contradição, a contra-argumentação, a gente pode usar aqueles elementos de coesão, poderia colocar aqui, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, ele poderia colocar esses articuladores aqui, né? Para fazer a conexão. Ele poderia dizer, porém, no contexto brasileiro, ele quis colocar, infelizmente, que ele já mostra um pouquinho aí da opinião dele, que ele fala, ó, eu não estou satisfeito com isso não é legal, isso não é bacana, né? Mas ele poderia ter usado também essas palavrinhas aqui para fazer a oposição de ideias aí. Certo, gente? Coloca aí na sua contra-argumentação, puxa uma setinha e coloca um desses conectivos. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, que você pode usar. Aqui. Aí vamos aqui, tal, esse aqui é só porque eu quis colocar o texto dele todo.
O outro argumento de interlocução. Podemos usar pergunta retórica. Então, dentro dos argumentos de interlocução, eu tenho as perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? Gente, é uma pergunta que eu uso, mas como uma forma de argumentação. Não é que eu estou querendo uma resposta. Elas vêm apenas reafirmar a tese que nós estamos desenvolvendo. Deixa eu mostrar um exemplo. Quando eu falo assim para vocês, é útil voltar a isso? Eu não estou querendo que você me responda, não, não é útil. Eu estou querendo dizer implicitamente, não é útil voltar a isso. Quando eu falo, vale a pena falar nisso? Eu estou querendo dizer, não vale a pena falar nisso. Você imagina que isso está terminado? Eu estou querendo dizer, isso não está terminado. Então, as perguntas retóricas, o que que acontece? Eu uso a pergunta, mas não é para fazer uma pergunta. É para afirmar, é para argumentar. Só que no nosso texto do Enem, nós vamos evitar. Nós vamos deixar essas perguntas retóricas mais para artigos de opinião. Olha, até coloquei aqui. Ela é uma estratégia bem legal, mas mais para artigos de opinião. A redação do Enem, nós não vamos usá-la, não. Porque são frases interrogativas, uso de primeira pessoa que eu posso usar vocativo, né, para conversando com o leitor, e nessa estratégia. E isso eu não vou fazer na redação do Enem. Certo, gente? Anotaram aí? Então, tá bom. Aí alguém vai me falar, seu Bárbara, aí nós acabamos as estratégias. As estratégias são essas. Aí alguém vai virar para mim e fala assim, vai lá para a página 40. Bárbara, você deu todas bonitinhas aí, separadinha, uma, outra, os 5 tipos. Mas eu posso usar diferentes estratégias no meu texto? Sim ou não? Como? Eu posso usar diferentes estratégias no meu texto? Pode. Pode. Posso sim, né? Isso mesmo. Vai lá na página 40 de vocês, tem um título falando assim, uso de diferentes tipos de argumentos e de estratégias em um mesmo texto. Grifa isso lá e coloca essa observação aí no seu mapa embaixo. Coloque assim, podem ser usados diferentes tipos de argumentos e de estratégias em um mesmo texto. Eu vou mostrar isso nesse texto aqui para vocês. Vou escrever aqui em cima, siga comigo, quem ficou perdido. Coloca assim, podem ser usados diferentes tipos de argumentos, isso até enriquece o seu texto, né? Diferentes tipos de argumentos e de estratégias em um mesmo texto. Coloque essa observação lá. Porque quando você vai avaliar aquelas redações do Enem, igual vocês avaliaram, aquela que vocês vão me mostrar amanhã, nós vamos ver que tem diferentes estratégias dentro do mesmo texto, não tem? Anotaram isso aí? Olha aqui esse texto comigo, batendo o olho assim por cima, sem analisar profundamente, só falando de estratégias. Nós tivemos aqui, ó, referências a personagens e obras. Opa! Referência a personagens e obras. Nós tivemos a contra-argumentação. Aqui eu tenho argumento de autoridade. Mas eu tenho aqui, ó, de acordo com o Índice de Liberdade Econômica, o Brasil está entre os piores países para abrir uma empresa. Então, tem aqui, tipo assim, resultado de pesquisa. O que mais? Ok. Então, ele usou 3 estratégias aqui, ó. Essa de apresentar resultados de pesquisa, que fica dentro dos dados colhidos na realidade. Observa que ele trabalha a questão de causa-consequência aqui. Ele trabalha aqui, cadê? A questão de referência a obras e ainda um argumento de autoridade. Veja, então, que é bem possível e pode ser feito como forma de enriquecer o seu texto
você usar diferentes tipos de argumentos e estratégias em um mesmo texto.